final de hoje. A dupla 15 e 16. 15 e 16. 15 e 16. Todo dia, né, tem uma dupla, né? Eu vim aqui sábado com a camisa igual do irmão. Ontem a camisa igual do outro irmão. E hoje igual a você. Tem um mistério. Obrigado por ter aceito o convite, viu? Deus te abençoe. O pastor Hélio é meu amigo há muitos anos. Bagunçamos junto. Né? Brincamos muito tempo junto. E hoje também juntos estamos na casa de Deus. Louvando o nome do Senhor. Somos amigos hoje do altar. A igreja que ele é pastor, eu sou de lá e também ele é daqui. Nós somos amigos, não importa a distância, né? Nem a placa, o lugar, o tempo, o dia. Somos amigos de verdade. Eu queria que você, junto comigo, orasse por ele aqui. Amém? Põe as suas mãos para cá. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Muito obrigado pela vida do teu servo, pastor Hélio. Ó Deus, mais uma vez usa-o como canal de bênçãos para cada um de nós. Seja o teu nome glorificado, exaltado. Derrama o óleo sobre a cabeça dele, Senhor, e que venha transbordar em cada um de nós. Assim te pedimos, ó meu Deus, fala conosco, continua falando conosco, agora, através do teu Filho amado. Eu oro assim, te agradeço, em nome de Jesus, amém e amém. Graça e paz a todos. Amém. Antes de tudo, agradecer pelo convite. Eu amo vir aqui nessa igreja. Às vezes a nossa vida é muito corrida e acabo não estando mais vezes nos cultos aqui, né? É muito importante os ensinamentos de quarta-feira. Eu dou umas de casa mesmo, eu dou umas apreendidas também. É muito importante, irmãos. Ouvindo o pastor falar de dízimo, eu costumo dizer na igreja o seguinte: o dízimo ele não salva você. O dízimo não salva nenhum crente que já se converteu. Mas o dízimo, ele ajuda a salvar vidas. Ele não te salva, mas porém, ele ajuda a salvar vidas. Mantém igreja aberta. Mantém pregadores, missionários. Né? Às vezes as pessoas olham as igrejas que elas são independentes. E alguns imaginam que ela não trabalha no campo da missão. A nossa igreja é uma igreja pequena. Veio a pandemia, apertou um pouquinho, mas nós dávamos uma ajuda, e vamos voltar, para lá na África, pastor Sérgio Carriel. Todas as vezes que ele vem para o Brasil, ele vem na nossa igreja, e ali nós temos a oportunidade de ouvir um pouquinho a respeito da missão. Isso é muito importante. Falar de Jesus, deixar a palavra de Deus fluir nos nossos corações daqueles que ainda não foram alcançados, que possam ser alcançados através da pregação. Eu iria e vou fazer uma pergunta. Quantos convidados tem aqui não cristão? Tem algum? Amém. Depois vocês vão entender o porquê que eu fiz essa pergunta. Estamos aqui numa noite agradável, num dia maravilhoso, né? Vivendo uma grande batalha espiritual, porque esses dias não é fácil. Nós vemos as escolas de samba exaltando o demônio, não é isso? Pessoas achocalhando do evangelho, achocalhando do cristão. E nós sabemos que há misericórdia de Deus. Deus, ele tem misericórdia, né? Não só de nós, mas deles também. Então nós vamos aqui falar um pouquinho
em Atos dos Apóstolos, hoje não estava muito legal, né? Acabei dando uma melhoradinha na hora de vir para cá. Mas eu quero falar de algo bastante importante, bem importante. O livro de Atos, pode abrir, vamos ler o capítulo 1. Depois nós vamos ler um pouquinho aqui o capítulo 2. Amém? Já encontraram? Capítulo 1. Vamos ler alguns versículos, tá bom? Vamos ler. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar. Até o dia em que fui recebido em cima, depois de ter dado mandamento pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera. Aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas e infalíveis provas, sendo vista por eles por espaço de 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouviste. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito tempo depois destes dias. Aqueles, pois, que se haviam ajuntado, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurará tu, neste tempo, o reino a Israel? Disse-lhe: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, e Samaria, e até os confins da terra. Vamos ler o versículo 14. Todos eles perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Capítulo 2. E cumprido-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, os quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E quando aquele som correu, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos, cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Partos e medos e lamitas, e os que habitam na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, e Frígia e Panfilha, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene, forasteiros, romanos, tanto judeu como prosélitos, cretenses e árabes, todos nós temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros: que quer isto dizer? E outros, zombando, diziam:
estão cheios de mostos. Amém? Ou de vinho. Podem tomar os assentos em nome de Jesus. Glória a Deus. Nós sabemos que o livro de Atos é um livro que foi escrito pelo nosso irmão evangelista Lucas, né? Um doutor que se interessou pela história de Jesus. E ele, ouvindo os relatos, né, ele começa o quê? Fazer as suas anotações. Lucas não era aquele apóstolo que caminhou, que andou com Jesus, que estava andando com Jesus, como Mateus, Marcos, mas ele se interessa pela história. Ele ouve a respeito de Jesus e ele começa a fazer o quê? Uma pesquisa. E aí ele vai pesquisar e procura duas pessoas bem interessantes para que pudesse passar para ele algo bem com bastante fundamento. E essas duas pessoas, uma era Pedro e a outra era Paulo. E ele começa ali a anotar, a buscar, a aprofundar mais a respeito de Cristo. E ele escreve a um irmão chamado Teófilo. O interessante é que ele fala assim: fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar. O interessante é que ele fala isso, fiz o primeiro tratado, mas ele já havia algumas escritas a respeito tanto de João Batista, o nascimento, a morte de João. Ele fala a respeito do nascimento de Jesus. Então ele já tinha algumas coisas escritas, falava também a respeito de alguns milagres que Jesus já havia feito. Porém ele escreve para Teófilo assim, ele fala, fiz o primeiro tratado, ou estou enviando essa primeira escrita para que você, Teófilo, saiba a respeito de Cristo. E ele diz assim, até o dia em que foi recebido em cima, ou seja, ele começa a falar agora de Jesus, aí ele começa a dizer de Jesus que havia partido e ia escrever algo até o dia que ele fosse levado em cima, ou ser retirado, né? E ele começa a dizer, olha, depois de ter dado mandamento, este mandamento seria doutrina, ou ter dado a doutrina aos apóstolos, né? Ele ter doutrinado aos apóstolos pelo Espírito Santo, que ele escolher, ou seja, ele escolhe os apóstolos, ele fez a escolha dos apóstolos, e o que ele faz? Agora ele começa o quê? A comissionar os apóstolos, a dar a eles a base doutrinária que para o futuro a igreja ela precisaria, ou seja, necessitaria dessa base para montar o alicerce, como nós costumamos dizer. As nossas igrejas, a igreja do Senhor, ela é fundamentada no quê? Na doutrina de quem? Dos apóstolos. Sabemos que já havia muitos cultos estranhos nessa época, muitos cultos estranhos. Por exemplo, havia culto aos anjos, que não é tão diferente hoje. Dependendo em alguns lugares que nós vamos, se você falou de anjos, irmãos, fala em língua, sai pulando, sapateando, tem um anjo aqui, tem um anjo lá, tem um anjo, né, tem um anjo aqui, um lá, um na porta, outro no altar, e por aí vai, né? Nós sabemos que essa adoração a anjos, ela não é nova, ela já vem antes. E então, ser fundamentado na doutrina, no ensinamento dos apóstolos, é garantia de que nós também não vivemos de revelações para que possamos dar uma nova direção para a igreja, ou trazer uma nova base doutrinária para a igreja, um novo ensinamento, como nós podemos ver algumas seitas por aí, que têm as suas bases fundamentadas em anjos.
Exemplo, os mormons, é uma delas, que diz o anjo Moroni, né? Foi que revelou aonde estavam as tábuas a qual eles fundamentaram as bases do mormonismo. Então nós temos algumas religiões que elas têm esse entendimento de uma nova revelação e uma nova visão. Mas a Bíblia diz que não. Deus, ele escolhe os seus apóstolos, e ao escolher os seus apóstolos, ele dá os seus mandamentos, ou seja, ele dá agora a sua base de doutrina, para que eles pudessem passar às outras pessoas, passar àqueles que queriam aprender com ele, e que a igreja pudesse dar sequência nessas doutrinas. O interessante é que Jesus, depois de haver morrido, porque aqui ele fala da morte de Jesus, aí vem com a ressurreição de Jesus, e Jesus fica 40 dias. Ele fica 40 dias ainda aqui na terra, né? Ali ele aparece para os apóstolos, ele ali conversa com os apóstolos, ele dá as suas últimas orientações aos apóstolos, né? E uma delas é o que está no capítulo 8, ou no versículo 8. Ele diz o seguinte: mas recebereis virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. E ele fala também no versículo 4, e estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas esperassem a promessa do Pai, que de mim ouviste. Percebe que ele começa aqui no 1, 2, 3, que é o prólogo, falando numa terceira pessoa. Depois ele vem, aí ele fala, a promessa do Pai que recebeste de mim. Aí ele fala numa primeira pessoa agora. Ele fala agora, ficar em Jerusalém, esperar em Jerusalém, que a palavra, o nome Jerusalém significa casa de paz. Espera ali, na casa de paz, fique tranquilo, aguarde e espera. Por quê? Até que chegue em vós a promessa que o Pai deixou, que o Pai falou, que o Pai disse, que viria a respeito de mim. Porque quando Cristo, ele diz assim, se eu não for, o Espírito Santo, o Paracleto, outro igual a mim, da mesma espécie, se eu não for, ele não vem, ele não pode estar aqui. É necessário que eu vá, para que ele venha. E ele vindo, o que vai acontecer agora? O Espírito Santo vindo, ele vai começar o quê? A ensinar. Ele vai começar a fazer agora um mover. E ao ensinar, ele vai começar a dar o quê? Ousadia. E a ousadia vai fazer com que o Espírito Santo convença as pessoas do caminho, da vida que está vivendo, daquilo que ele está fazendo de errado. E a Bíblia fala que o Espírito Santo vai e convence o homem do pecado. Ele fala, então fique em Jerusalém. E aí eles foram ao Monte da Oliveira, depois se reuniram no cenáculo. E naquele cenáculo estava reunido ali 120 pessoas. Uma das quais, bastante interessante, é a própria mãe de Jesus, dentro daquele cenáculo, Maria, no versículo 14. Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, com seus irmãos. Então, dentro daquele cenáculo estava ali também a mãe de Jesus. O interessante que quando nós falamos de Espírito Santo, sabemos que todo crente, quando ele aceita Jesus, ele passa a ter o selo do Espírito Santo. Ele passa a receber esse selo do Espírito Santo.
Porém, olha o que o versículo 8 diz assim: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis minha testemunha, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia. Ou seja, aí nós vamos receber agora esse revestimento, ser revestido deste poder. Os apóstolos tinham o Espírito Santo, eles tinham o selo, mas precisava agora desta promessa, deste revestimento, desta capacitação, dessa autorização, para que eles pudessem fazer agora, ou exercer o ministério apostólico. Por isso que muitas vezes nós costumamos dizer que a ideia de apóstolos nos nossos dias, ela não é uma ideia verdadeira, mas porém, o chamado apostólico, ele é existente. Por quê? Porque apóstolo significa, no grego, é uma pessoa ser enviado. Os apóstolos eram discípulos, aprendizes, e aí agora eles se tornaram apóstolos, ou seja, de aprendiz, eles agora se preparam para poder ser enviado. E ser enviado para falar de alguém, para declarar sobre a vida de alguém. Eles não poderiam falar da sua própria vida, mas eles teriam que falar de alguém, de uma pessoa. E essa pessoa era Jesus. A palavra testemunho no grego, martírios, significa alguém que morrer, alguém que é mártir, passa a morrer por amor do Evangelho. E Jesus estava tratando com eles, ensinando eles, falando para eles que esse revestimento era importantíssimo para o chamado que eles teriam. Para o chamado que eles teriam. Enquanto Jesus estava tratando, falando a respeito da virtude do Espírito Santo, e Lucas descreve isso, eles estavam preocupados em saber quando, ou seja, será que quando vir ele, Jerusalém será restaurado? Haverá uma restauração para Jerusalém neste dia quando vier? Jesus volta e fala para eles: não convém isso para vocês saberem. Isso não é o que interessa. O que interessa para vocês é entender que vocês receberão a virtude do Espírito Santo. Por quê? Porque ao ser testemunha, não é fácil a gente ser testemunha de Jesus. E para eles também não era fácil. Eles tiveram muitos confrontos. Foram perseguidos e alguns foram mortos nessas perseguições. Eles foram mortos nessas perseguições. E aí faz jus aquilo que Jesus disse, que eles precisavam revestir de poder. Pastor, mas o que isso tem a ver comigo? Uma das coisas interessantes no texto, que antes do revestimento de poder, estavam todos em comunhão. Estavam todos em comunhão. Todos ali dentro daquele cenáculo, 120 pessoas reunidos. Orando, clamando, aguardando, coisas que em nossos dias é difícil achar um crente que ora, é difícil um crente que tem paciência para aguardar, para esperar. A pessoa começa a orar, já quer no outro dia. Pastor, eu estou orando, mas ainda não recebi os dons. Eu estou pedindo, pastor, mas Deus não me deu. Quanto tempo você está orando? Eu estou orando faz uma semana, faz 2 dias. Eu estou já até cansando de orar. Estou cansando de orar. Mas eles estavam ali orando. Não tem como nós alcançarmos algo de Deus, principalmente o Espírito Santo de Deus, se nós não orarmos.
se o cristão não entender o que é comunhão. Não compreender que nós precisamos andar, falar, respirar juntos. Temos as nossas diferenças, mas precisamos estar juntos para um propósito. E o propósito é este evangelho de Jesus. O propósito é anunciar o evangelho de Jesus. O propósito é levar ao coração das pessoas essa proposta de Cristo. A proposta que Jesus propôs para que eles levassem, deixassem escrito e que nós aprendêssemos e também exercesse essa mesma função de anunciar o evangelho. No capítulo 2, como eu li, aí falei dos 40 dias que Jesus ficou. A festa de Pentecoste era uma festa que ela iniciava depois da Páscoa. Levítico 23, versículo 15, 16 em diante, começa a falar a respeito dela. Ela iniciava depois da Páscoa e chamada de Pentecoste, Penta, por quê? Era contado, veio os 40 dias e pós os 40 dias, passou mais 10 dias, aí começa o Pentecoste que dava 50 dias. E essa festa era chamada festa dos primeiros frutos, das primeiras colheitas. E a Bíblia fala que ali se reunia gente de todos os lugares. Estava aqui, pelo menos, todos os países daquela época estavam reunidos ali em Jerusalém. Foram até ali para ver a respeito dessa festa. A ideia de Jesus, ela era estratégica. A ideia de Jesus era que todos fossem alcançados, mas alcançado, qual era o propósito que Jesus queria que fosse alcançado no coração das pessoas? Primeiro, os discípulos recebem o Espírito Santo. Aí a Bíblia diz que eles estavam ali, e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. Ou seja, todos concordaram, se reuniram no mesmo propósito em buscar, em levar aquilo que o Senhor tinha dito para eles, já tinha ensinado a eles. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Não foi o vento, mas sim um som, como de um vento, que encheu toda a casa. 120 pessoas, não era um lugar pequeno, não era um cenáculo pequenininho, que pudesse agregar aquelas pessoas, precisava do quê? De um algo maior, e eles estavam num espaço onde havia 120 pessoas, então não era pequeno. Fala que aquele som encheu toda a casa. Encheu toda a casa em que eles ali estavam sentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Ele fala, olha, vem um vento, um som de um vento que encheu todo o espaço, encheu toda a casa. Aquele som foi enorme, muito alto. Abrangiu todo aquele lugar. E logo após isso, veio línguas como que de fogo e começou a ser repartido. Olha que interessante. Era algo único que agora começa a ser distribuído, repartido. E foi dando a cada um conforme o Espírito lhe concedia que eles falassem. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas,
conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. E em Jerusalém estava habitando judeus, homens religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Então vem aquele som, faz um barulho, o que as pessoas fazem? Corre para lá para ver. O que será que está acontecendo? Foram correndo. E ao chegar lá, começa a ver as pessoas falando em outras línguas. E eles se admiram ao ver falar em outras línguas. Porque eles falam, não são galileus esses homens? Mas como pode esses homens, sendo galileus, falar e nós compreendemos no nosso próprio idioma, na nossa própria língua? O derramar do Espírito Santo aqui, a ideia de Jesus era que os apóstolos que eram discípulos, depois se tornam apóstolos, ou seja, aprenderam, aí agora são apóstolos, vão ser enviados para uma missão. E a missão seria anunciar, seria pregar, seria levar o evangelho, seria fazer com que as pessoas entendessem a respeito de Jesus. E eles começam a falar um idioma não que eles não entendiam, mas um idioma que as pessoas que estavam ali pudessem compreender. E ali eles começavam a falar das grandezas de Deus. As grandezas de Deus. E eles ficavam pasmados ao ver aquilo. Como é que pode? Estão falando aqui, lógico, eles eram judeus, mas alguns no grego, outros falando no árabe. E eles começaram a falar em vários idiomas, talvez até na língua semítica. E eles começam a falar em vários idiomas, e as pessoas que estavam ali entendiam tudo o que era falado. Não era uma confusão. A confusão, ela só acontece na igreja quando há rebelião no meio dos crentes. Quando há rebelião no meio do povo. Aí há confusão. Aí ninguém fala mais a mesma língua, o mesmo idioma. Lembra da Torre de Babel? Qual era a ideia deles? A ideia era fazer uma torre que chegasse ao céu para confrontar Deus. E a única forma na atualidade de confrontar Deus é como? É quando nós desobedecemos a palavra dele. É quando nós deixamos de ouvir, deixamos de fazer, deixamos de exercer a palavra de Deus. É quando nós deixamos de obedecer a ele, aí nós passamos a confrontar a Deus. E um crente, quando ele é desobediente, rebelde, ele é problema dentro de qualquer grupo. Aí começa a ter a dificuldade da comunhão. A ação do Espírito Santo começa a ficar mais difícil. A frequência da visitação do Espírito Santo já não é mais da mesma forma como antes. Por quê? Porque a igreja dos nossos dias, ela é apegada em tudo, menos, ou não vou generalizar, poucos são aqueles que oram, poucos são aqueles que leem a Bíblia, poucos são aqueles que querem aprender, poucos são aqueles que interessam. Por quê? Os cultos de doutrinas são os que vêm menos pessoas em qualquer lugar. Oração nem se fala. É como dizem Pedro, Tiago e João. Nem se fala. Porque não há mais interesse. A sociedade, a juventude está interessada por outras coisas. A maioria está interessada em um bom emprego, não que é pecado. Está interessada em comprar, em conquistar, em galgar coisas maiores.
A juventude não interessa mais em pregar a palavra de Deus. São poucos que têm o interesse de querer ser pastor. Falar para os meus filhos ser pastor, eles falam, só falta falar, Deus me livre. Pai, eu vejo o seu sofrimento. Não, não quero não. Minha filha é uma delas. Fala, Deus me livre. Casar com um pastor, eu falei, olha, que Deus pode preparar um pastor para você. E eu espero isso. Porque não tem mais o interesse. Não querem mais. As pessoas não querem abrir mão. Não querem abrir mão dos seus confortos. Não tem mais interesse por vidas, por pessoas. O amor está se extinguindo. O verdadeiro amor, o cristão que tem o verdadeiro amor, é aquele que passa a ter a essência do Espírito Santo. Por quê? Porque ele começa a entender que amar a Deus sobre todas as coisas é dar a sua própria vida, amando ao próximo, anunciando a Ele, como é bom servir esse Deus, como é bom adorar esse Deus tão soberano, tão grandioso. Isso só pode ser feito quando o cristão entende que ele tem o Espírito Santo dentro dele. E o impressionante é que eles começam a falar e muitos começam a entender. Mas como em qualquer lugar, se aqui de repente vem esse som, como desse vento veemente, aí enche todo este lugar. Vamos imaginar, todo mundo começa aqui a falar em outras línguas. Seja de outros países, né, que o texto fala, de outros países, ou até mesmo idiomas que não sejam comunicáveis aos homens, algo que seja de mistério com Deus. Quem passar aí fora, imagine todo mundo aqui, daqui a pouco, para um monte de gente começa a olhar ali. E aqueles que talvez esteja afastado, que já conhece, ele fica com vontade de entrar, porque o Espírito Santo começa, né? Ele fica com vontade de entrar. Mas aqueles que já não crê, eles zombam. Aí eles falam, olha, eles estão embriagados, cheios de mosto, estão bêbados. E essa pergunta, ela foi tão boa, porque assim nós ficamos sabendo o horário quando tudo começou, às 9 horas da manhã. Aí Pedro, mais para frente, vai e traz uma mensagem, agora anunciando para eles o que havia acontecido ali. Aí vai começar agora a fazer sentido, por que eu perguntei se convidaram alguém, se há alguém não cristão, ou que alguém que não recebeu Jesus no nosso meio. Porque Pedro começa a anunciar e falar, irmãos, varão, e começa a trazer a pregação. Ele fala, aquele Cristo que vocês entregaram, aquele Cristo que foi ali maltratado, judiado, chicoteado, cuspido, humilhado, morto, e ele ressuscitou, e tudo isso só aconteceu por causa dele. É por ele que tudo isso aconteceu, tudo isso que vocês estão vendo, e que vocês estão perplexos, foi ele que moveu todas essas coisas. Foi ele que fez tudo isso acontecer. Quando eles entendem e falam, puxa, nós participamos de tudo isso, e agora, o que nós temos que fazer? Pedro, e agora o que nós precisamos fazer para mudar esta situação? Você sabia que nós continuamos crucificando Jesus até os dias de hoje? Acredita ou não? Sim ou não? O que vocês acham? Nós continuamos crucificando Jesus nos nossos dias atuais ou não? Olha, a Bíblia fala assim, que aqueles que eles voltam atrás, eles retrocedem, é como se estivesse colocando Jesus ali na cruz novamente. Um cristão que abandona Jesus, que abre mão de Jesus,
é como se estivesse participando da crucificação de Jesus, há 2000 anos atrás. Ser participante dela. Quando eles entenderam e falaram, nós fomos participantes dessa atrocidade, sim. E o que nós temos que fazer, Pedro disse, arrependei-vos. Arrependei-vos. Sejam batizados. Recebam o Espírito Santo. Porque só podemos receber o Espírito Santo se verdadeiramente nós nos arrependermos. Se houver arrependimento no nosso coração, com certeza o Espírito Santo não vai hesitar de estar, de entrar em mim, em você, em nós, aqui nessa noite. O Espírito Santo não está limitado, o Espírito Santo não foi só para aquela época, o Espírito Santo ele atua em nossos dias também. E ele está aqui. Ele dá a todos aqueles que creem, todos aqueles que confessam Jesus, todos aqueles que buscam, todos aqueles que abrem mão do pecado. Pastor, eu sou pecador, eu também sou, mas nós lutamos todos os dias para vencer o nosso pecado. Nós lutamos todos os dias orando, falando, Senhor, nos ajuda, Pai. Pai, não deixa cair. Senhor, se passou algo pela mente, limpa a minha mente. Vem com teu Espírito Santo, enche o meu coração, enche a minha vida. Toma esta casa, toma este cenáculo, toma este lugar. Enche com a tua presença, enche com o teu Espírito. Eu lembro quando eu fui batizado com o Espírito Santo. Eu tinha 15 dias de convertido, há 31 anos atrás. E eu fui ao monte. E antigamente a gente tinha muito essa ideia de que o monte era o lugar santo. E não entendíamos que nós somos chamados de santo. Porém não há problema em orar no monte, eu até gosto também. Mas entendia isso. E fazia menos aquilo que Jesus mandou fazer, que era trancar a porta do seu quarto e em segredo falar comigo, com ele. Eu orava mais fora do que dentro da minha casa. Eu não era casado, mas dentro de casa praticamente as minhas orações eram bem curtinhas, na hora de dormir e tudo mais. Mas quando era pro monte, quando era num culto da tarde, porque antigamente tinha muito, né, pastor? Culto de tarde, né? Algumas igrejas faziam na terça, outras faziam na quinta, né? O círculo de oração, tinha tudo isso, que foi se acabando, né? Alguns lugares ainda tem, mas são poucos. E aí ia lá participar. Então todos os dias eu estava num culto. Não estava desempregado, então eu ia de manhã, se tivesse um culto, uma visita numa casa, ia à noite. E com 15 dias fui batizado com o Espírito Santo. Fui para o monte ali batizado com o Espírito Santo. Nesse mesmo dia, um rapaz começou a pular e também falar em línguas e pular ali. E eu também falando em línguas, de repente chega o pastor, coloca a mão na cabeça. E o rapaz, pum, cai endemoniado. E eu ali vendo tudo aquilo, continuei ainda, eu falei, nossa, tão maravilhoso que eu vim de Mogi, daquele monte lá de Mogi, no trem Ferraz de Vasconcelos falando em línguas. Que loucura para alguns. Para mim foi um negócio tão magnífico, uma coisa tão extraordinária para a minha vida. Eu nunca tinha tido algo tão maravilhoso, sentir uma sensação tão maravilhosa como aquela. E olha que de sensações boas e ruins eu tive muitas. Fui DJ há quase 14 anos da minha vida. Tive muitas sensações boas e ruins. Mas nunca tinha tido uma sensação tão boa quanto participar dessa parte do Espírito Santo na minha vida. E eu cheguei na minha casa,
ainda falando em línguas, ajoelhei na beira da cama e não queria dormir, porque eu queria continuar sentindo aquela presença dentro de mim. Até uma hora que eu fui, né, chegou o momento de ter que dormir. De manhã, deitei, dormi, levantei, à tarde, vou orar de novo. E comecei a orar. E aquela presença continuou. À noite fui orar, aquela presença continuou. Foi passando os dias, e eu orando, e falei: Senhor, o que eu tenho que fazer, Pai, para não perder isso nunca mais? O que eu preciso fazer? Eu escuto uma voz bem suave no ouvido dizer assim: filho, continua. Continua me servindo, continua me servindo. E vinha propostas todos os dias. Os meus amigos do mundo, as pessoas vinham fazer proposta para mim todos os dias. Encontrava um: vamos lá na minha casa, vai ter isso, vamos lá, vai ter aquilo, aquilo outro, vamos lá. Eu falei: não. Eu não quero perder. Eu não quero perder esse algo tão precioso, tão maravilhoso. Eu não quero perder essa coisa maravilhosa que eu encontrei, ou que me encontrou. Logo eu comecei a compreender o porquê que Jesus começou a fazer a sua habitação, a habitação do Espírito Santo no meu coração. Porque eu tinha um chamado para atender. E o chamado era anunciar e pregar esse evangelho, levar o evangelho ao coração das pessoas, a tempo, fora de tempo. O que é tempo, fora de tempo? Nós estamos aqui, tem o carnaval, tem as coisas acontecendo, mas nós estamos pregando, falando da palavra de Deus. Às vezes a gente fica pensando: Senhor, amanhã eu falo, depois eu falo, e Deus está falando: não, o tempo de anunciar é hoje, o tempo de anunciar é agora. Quando Pedro anuncia para aqueles homens, fala a respeito de Jesus, ele falou: o Espírito Santo fez compreender no idioma de vocês, é para que vocês entendessem o propósito de Jesus para a vida de cada um de vós que ali estava. Sabe o que acontece depois aqui do Pentecoste? Vamos se dizer, no Pentecoste já começa o quê? A nascer a igreja. A igreja começa a nascer agora. Aí já começa os anúncios, o pregar o evangelho, a formação, a união. Porque depois desse derramar do Espírito Santo, depois dessa pregação de Pedro, alguns irem e se batizar, o que eles fazem? Eles começam o quê? A se reunir, e ao reunir, eles começam a fazer o partir do pão. E a Bíblia fala que o negócio era tão bom, pastor, que eles se reuniam ali, eles mesmos se organizaram, falaram: não, vamos investir aí, vamos vender as nossas propriedades e tal, e vamos lançar ali aos pés dos apóstolos. Não foi uma doutrina colocada, algo que tinha que ser, que imposto. Não, eles entenderam. Eles compreenderam que precisava continuar enviando aquele evangelho. O evangelho precisava alcançar vidas, precisava a pessoa ser tocada por esse Espírito Santo e convencida. E a Bíblia fala que o Espírito Santo, ou seja, o próprio Deus, o próprio Cristo, fazia com que acrescentasse no meio deles as almas que iam recebendo, ou seja, as almas que iam aceitando a palavra, aceitando aquele chamado, eles iam se juntando a eles ao ponto de crescer. Só naquela pregação de Pedro, quase 3.000 almas aceitaram a Jesus. Eles entenderam que eles não poderiam ser egoístas, guardar aquilo só para eles mesmos. Eles entenderam que a salvação não era só para eles, ela tinha que ser repartida para com os outros. E o que mais nós temos na igreja são crentes que
são egoístas. Alguns não querem falar de Jesus para ninguém. Até tem um bom caráter. Tem outros que não vai falar de Jesus porque não tem caráter suficiente para falar de Jesus para aquela pessoa, para alguém, porque sabe que vai ser o quê? Resistida no próprio rosto ali. Como que eu vou anunciar? Eu fumo e anuncio para alguém deixar de fumar, que Jesus liberta alguém que fuma. Pessoas que estão na igreja e estão no mundo. Participa da igreja, sai do culto, se tiver um culto no sábado, algo no sábado, já fica agoniado. Chegou, que horas são? 10 horas, vou perder a festa. Tem a festa. Hoje nós temos dentro das igrejas, irmãos, todos os tipos de pessoas, todos os tipos de crentes. Por isso que há uma grande dificuldade de haver conversão, de haver derramamento do Espírito Santo, distribuição de dom. Tudo isso é dado pelo Espírito Santo. Tudo isso é dado. A oração da maioria, Deus abre uma porta. Senhor, eu preciso de um emprego. Deus, eu preciso de um dinheiro. Eu preciso de um novo carro. Eu tenho que comprar uma casa. Senhor, me dá uma condição. Eu preciso de uma conta melhor, maior no banco. Pai, eu preciso abrir meu negócio, minha empresa. Eu tenho que ter. Raramente as pessoas buscam os dons que o Espírito Santo nos oferece. Raramente. E na sua maioria, quando alguém busca, na maioria eles vão buscar revelação, que significa no grego iluminar, clarear. Revelação. Eu quero profetizar, mas não profetizar o sentido bíblico, a palavra. Raramente alguém dobra o joelho e fala: Deus, eu quero ter o dom de discernimento, que é importantíssimo para a igreja, principalmente nos nossos dias atuais. Nesses dias atuais é crucial ter o dom de discernimento. E Deus distribuir esse dom de discernimento para que o inimigo, o diabo, ele não venha tomar campo, ganhar campo, como tem ganhado em muitos lugares. Tem lugar que eles estão expulsando o Espírito Santo. O Espírito Santo já não é mais bem-vindo. O que é bem-vindo são as técnicas. São a neurolinguística que é aplicado na mente das pessoas. A sua oratória, não que eu seja contra. Porém, não é a única coisa. Se não houver o Espírito Santo, a presença do Espírito Santo, logo é vão o que nós estamos fazendo aqui. Se Deus não te convencer através da pregação, é vão. Se você não entender que precisa se arrepender, ter mudança, abre mão. Abre mão das suas vontades. Abre mão do seu querer. Estamos cheios de homens e de mulheres que parecem adolescentes e jovens, que quando se apaixonam não quer saber. Eu me apaixonei por um carro. Eu me apaixonei por uma casa. Quando não conquistar aquilo ali, briga com a mulher, briga com o marido, se for a mulher, briga com os filhos, porque ele quer, porque quer aquilo ali. E às vezes Deus está falando: eu não vou te dar isso. Mas Ele sempre atribui para alguém. Mas buscar a Deus que é bom, são poucos. Louva a Deus por ver alguns jovens aqui, os jovens que estavam cantando. E queira a Deus que vocês permaneçam firmes. Nosso amado filho de pastor, queira a Deus que um dia eu veja e participe da tua unção. Que é um dom maravilhoso. Pastorear é um dom maravilhoso, é se alegrar com a alegria dos outros. Isso é muito bom. A satisfação de você olhar e falar assim: eu fui útil para alguém. O Espírito Santo me fez ser útil para a vida de alguém. É muito bom quando você vê as pessoas progredirem, elas crescerem, principalmente crescer no Evangelho. O maior orgulho do pastor é quando ele sente e vê um membro pregando a palavra, quando vê um irmão, uma irmã, quando vê um obreiro, um diácono anunciando e pregando o Evangelho. Essa é a maior satisfação. É quando você olha e fala assim: Deus, eu percebi que eu consegui fazer um bom discipulado, que a tua graça me ajude a discipular cada vez mais
mais, e eu quero cada vez mais estar sentado para ouvi-los falar das grandezas de Deus. É muito bom. Eu acho que tem uns, vou chutar muito longe, pelo menos uns 2 meses que eu não prego. Então, vou mais ou menos 2 meses e meio que eu não prego. Eu decidi sentar na igreja e ouvir os nossos irmãos pregar. Falei, as coisas estão muito focadas sobre mim. E vamos deixar agora Deus. E é muito bom. É muito bom. Os irmãos que fazem teologia comigo, eles começam o que? Eles fazem as anotações deles, eles vão lá. Então eles arrancam tudo o que eles podem. E eu fico ali sentado, eles olham para mim e falam, pastor, deixa Deus te usar. É muito bom. Aí eu começo o quê? A participar da escola, escutando eles pregar. Ouvindo eles falarem. É ver o Espírito Santo, ó, em cada um, ó, cada um. O vento, ou seja, o som como de um vento entrou. Aquele barulho. E aí, ó, repartiu para cada um. Muito bom. Maravilhoso. E Ele está aqui para repartir com você os dons. Ele está aqui para dar para cada um de nós que aqui estamos. Ele não está fazendo acepção, olha, só para o pastor Jurandir, só para o pastor Hélio, só para a pastora Simeia, para a pastora Alessandra, só. Não, ele não está escolhendo, ele está falando para cada um. Você está aqui nesta noite, neste local, neste cenáculo que podemos considerarmos assim, nesta igreja, neste lugar, onde o Espírito Santo tem a liberdade para habitar. Tem ou não tem, pastor? Tem a liberdade. Não há espaço para meninice, mas para a unção, para a graça e o poder do Espírito Santo. A liberdade. E Deus, Ele está te chamando para esse negócio. Ele está te chamando para esse propósito. Mas você precisa buscar, querer. Tudo na vida é abrindo mão, irmãos. Eu fui jovem assim igual a vocês aí. Bebia, fazia outras coisas. Fiz muita coisa errada. Muita. Mas quando Deus me deu a oportunidade de receber o chamado que Ele fez, confesso que foi a melhor escolha. Ser cheio do Espírito Santo é mergulhar nele. É ir de cabeça. É falar, Deus, eu quero a tua presença. E arco com todas as consequências que vierem. Jesus fala, não, fique tranquilo, porque eu estarei adiante de ti, eu estarei adiante de vós. Abre mão das minhas vontades. Abre mão dos raps. Abre mão de estar nas baladas, nos sambas. Abre mão de ficar com uma ali, outra aqui, outra acolá, quando não, duas ou abri mão de tudo isso. E foi a melhor escolha que eu fiz. Porque nenhuma dessas coisas traz alegria como o Espírito Santo traz. Você pode ir triste para um lugar, sorrir naquele momento, quando você voltar para casa, você volta triste. O Espírito Santo é diferente. Você sai triste da sua casa, vai para a igreja, ouve uma palavra, o Espírito Santo entra no seu coração, você volta para a sua casa feliz. Você volta contente. Você olha para o mundo, você diz, ninguém me ama. Aí você vai na igreja, você ouve uma palavra, Deus te ama, ao ponto de dar e deixar algo importante para você. E dizer, eu te amo tanto, meu filho, que eu te selei com o meu Espírito Santo. E agora eu quero te revestir com o meu poder. Você olhar e falar, Deus, olhando para todo mundo e olhando para mim,
eu não merecia tudo isso. Eu vou ficar feliz porque eu não merecia. O seu amor, o amor do Senhor nos constrange. A melhor coisa é se render a Jesus Cristo, se render ao Espírito Santo, se entregar a Ele. Dizer: Jesus, eu quero ser um apóstolo, mas não apóstolo de escrita, de título. Eu quero ser um enviado, alguém de missão, alguém que prega, alguém que fala. Você tem que ter aquele desejo de chegar aos amigos, às amiguinhas e falar: ei, tem um Deus que muda a sua vida assim. Ainda que a sociedade, as universidades, enfim, estão tentando desconstruir a escola, professores, alguns, tentando desconstruir Deus no coração das pessoas. Você diz: não, existe um Deus sim, porque Ele mudou a minha vida e Ele vai mudar a sua também. Diga para as pessoas, não vai só no propósito de dizer: ó, você está desempregado, Deus vai te dar um emprego. Ah, você está doente, Deus vai te curar. Isso para Jesus, ó, é simples. O que nós precisamos levar ao coração das pessoas é que Jesus vai voltar. E quando Ele vier, e quando Ele voltar, Ele quer olhar para mim, olhar para você e ver que nós que permanecemos com o nosso nome escrito no livro da vida. E Ele chegar naquele dia, olhar e falar assim: ei, Hélio, o teu nome está escrito aqui. Vem de bendito o reino do meu Pai. Oh, Jurandir, teu nome está escrito aqui. Vem de bendito o reino do meu Pai. Oh, Alessandro, teu nome está escrito aqui. Vem de bendito o reino do meu Pai. Ei, Simeio, teu nome está escrito aqui. Vem de bendito o reino do meu Pai. Oh, Neuza, o teu nome está escrito aqui. Vem, entra, porque há para você lugar. Ah, Reinaldo, o seu nome também está escrito. Entra, a porta está aberta para que você possa entrar. O propósito da pregação do Evangelho é conversão de almas. Por isso que eles entenderam falar no seu próprio idioma, para que eles compreendessem qual era o sentido. O que eu estou querendo dizer para vocês? Que Jesus veio para salvar. Jesus não veio engordar a conta do banco de ninguém. Embora Ele abre porta. Jesus não veio deixar nenhum legado terreno para nós. Até porque Ele disse: o meu reino não é este. Ele sabe de tudo que nós necessitamos. E nas nossas necessidades Ele nos ajuda. Porém, o propósito dele, ele falou que ele veio para salvar aqueles que estavam perdidos. E nós não temos só perdido do lado de fora, nós estamos perdidos dentro da igreja também. Pessoas que estão dentro da igreja como a dracma perdida, que varre a casa para encontrar algo que é de valor, porém, passa a noite varrendo procurando. E quando é encontrada, há uma felicidade, há festa no céu. E essa festa ela é proporcionada pelo Espírito Santo. Pelo Espírito Santo. Nós podemos ser o filho da casa e o filho que foi embora da casa. Qual que você escolhe? O filho da casa ou que foi embora? Qual vocês escolhem? Escolhe quem, irmãos? Me ajuda aí. O filho da casa, não. Ambos os dois precisavam ser encontrados. Um tinha mágoa do irmão. Chegou lá, aquele teu filho e você... O outro foi embora. A dracma perdida que foi varrida ali era o que estava dentro da casa, em Lucas 15. O que tinha a ovelha que foi ali encontrada pelo pastor, era o que tinha ido embora. Foi achada, encontrada. Nós, eu e você, fazemos parte do aprisco do Senhor.
Somos as 99 que estamos sendo cuidadas por Ele todos os dias. Que permanecemos. Que estamos lutando a cada dia, mas não abrimos mão. Não deixa de anunciar o Evangelho às pessoas. Muitas pessoas estão se perdendo. Eu, você, nós estamos com esse papel. Temos o Espírito Santo para salvar vidas. Não se preocupe. Só você lê a Bíblia. Quando você for falar de Deus para alguém, o Espírito Santo vai, ó. Aí você vai lembrar, na hora ele vai falar, ó, fala isso para ela. Diz isso para ele. Fique tranquilo. Pastor, mas eu não li a Bíblia toda. Não tem problema, começa hoje, começa a ler a Bíblia. E Deus vai te usar. E eu tenho certeza que não vai caber pessoas neste lugar. Tenho certeza que começará a vir amiguinhas, amiguinhos, irmãos, irmãs, pai, mãe. Vai começar a vir. Ele vai ver a mudança na sua vida, o Espírito Santo vai mudar. E eles começarão a vir. Aí você vai dizer, eu e minha casa servimos ao Senhor. Amém? Deus abençoe, pastor. Muito obrigado pelo convite. Deus abençoe a igreja. Peço que os irmãos continuem orando por mim, pela minha esposa, pela nossa saúde, né? Depois do Covid, aí o negócio está meio estreito. Aí tem dia, estou nos picos meio complicado. Mas continue orando por nós, que Deus continuará nos dando graça, força, em nome de Jesus. Amém? Muito obrigado. Deus abençoe a todos.